Fala, fofas! Augusto Bax aqui e ufa, finalmente, cara, chegamos no final de 2022. Hoje nós vamos fazer, pessoal, uma retrospectiva do ano passado que passou, avaliar tudo o que deu certo e o que deu errado nos mercados financeiros. Pessoal, assim como 2018, 2014, 2008, 2002 ficaram conhecidos aí como o mercado urso, esse ano a mesma coisa. Aí você se pergunta, porra, mercado urso? Como assim, Augusto? Bom, fofa, urso é um tipo de animal que ataca de cima para baixo, então todo mundo do mercado financeiro acaba utilizando ele como uma imagem, né, para representar o mercado baixista. Enquanto que o touro, se vocês já foram ver aí, touro de ouro, touro dourado em vários lugares no mundo, ele representa basicamente um animal que ataca de baixo para cima, o que faz com que os preços subam. Por isso que ele representa o mercado altista e todo mundo do mercado tradicional gosta do mercado touro, né? Mas aí você pode estar até se perguntando, porra, então é melhor eu esperar sair do mercado, eu espero, e entro só durante o mercado touro, certo? Cara, não é bem assim, tá? Porque se você comprar aí qualquer ação, empresa, de qualquer criptomoeda, qualquer investimento aleatório de risco, você não vai necessariamente multiplicar o teu capital comprando qualquer coisa no mercado touro, porque nem tudo durante o mercado de alta sobe. Mas o ponto que eu quero chegar, Fofolete, se eu já passei alguns mercados ursos, né, alguns anos de baixa, muito intensas, na verdade, quebrei em um deles, inclusive, mas por conta da volatilidade eu consegui recuperar e não só por isso, né, eu praticamente tripliquei meu dinheiro. Então, os ciclos de baixa, eles fazem parte de um evento natural do mercado financeiro, tanto quanto os ciclos de alta. Então, nem tudo fica ruim para sempre, tá, Fofolete? Lembre-se disso. Em todos os contextos, bastou apenas o que, Fofolete? Paciência e usar a experiência que eu tinha com aqueles anos para ganhar lá na frente. Então eu evitei os mesmos erros cometidos nos ciclos anteriores. Então, resumo da ópera. Esse contexto atual que nós estamos vivendo, ele possivelmente é o melhor período para a gente construir violentamente nossos ganhos se a gente souber o que a gente está fazendo e o que nós vamos fazer daqui para frente. Tiagão, vou te fazer uma pergunta. Esse é o teu primeiro ou o segundo mercado urso? É o primeiro e eu espero que seja o último, né? Que eu pretendo sair antes dos outros acontecerem. Vamos tentar, né? Se antecipar. Exatamente. Então agora, bora para nossa retrospectiva e vamos falar dos erros e acertos baseado naquilo que a gente viveu e a gente viu em 2022 nos mercados. Aproveitar para rever os erros, né, e tentar corrigi-los da melhor maneira e trazer um conteúdo aí de excelência para aquele pequeno padawan iniciante que quer entrar no mercado agora e quer aprender com os erros vividos pelos mais experientes. Ah, fofa, e se esse for o seu caso, deixa o teu like aí, se inscreva no canal que mais cresce no Brasil e já envia esse vídeo aí para aquele seu amigo piramideiro que só quer te empurrar aqueles marketing multinível igual abaixo, aqueles Monavi e a porra toda. Hoje, praticamente, pessoal, 91% dos CEOs das grandes empresas e corporações, eles estão abraçando a recessão. Tá todo mundo aceitando, agora você vê notícias de tudo que é lugar, todo mundo aceitando o caos. Mas e no começo do ano? Como é que tava o sentimento do mercado? Na virada do ano, fofos, vocês lembram? Bom, chegamos ao pico máximo de uma alta de um mercado em expansão econômica que ficou praticamente, pessoal, 13 anos recebendo injeção de dólares. Tu sabia disso? Alta infinita. Dá uma olhada nesse gráfico anual. Olha só, em 2022 é o terceiro ano que fecha o mercado das 500 maiores empresas americanas. E se tu prestar atenção, esse é o primeiro ano desde a grande recessão global, lá de 2008, que antes a gente só viu lá uma barra semelhante nos anos 2000 no bug do milênio, ou seja, os 3 piores anos de recessão foram justamente os anos em que a barra fechou desse tamanho. Bom, como vocês viram em janeiro de 2022, nós batemos o topo de um mercado touro e que se valorizou durante 13 fucking anos, com pequenas correções mais fortes, causada pela pandemia em 2020 e pela promessa de aumento de juros lá em 2018 prometido pelo Banco Central Americano. E Thiago, fofa, tu lembra o que a galera falava lá nas mídias sociais sobre o futuro das criptos em 2022? Tu consegue relembrar do que os influenciadores falavam sobre Bitcoin naquela época? Ficou muitos resquícios de 2021, né? Que foi aquele ano eufórico que nem notícia ruim abalava o mercado. Então o pessoal ficou com aquela euforia de que agora é diferente, agora tem DeFi, agora tem novas tecnologias e o preço vai segurar. Não era diferente e a gente se fudeu. E muita gente se fudeu. Exatamente. Exatamente. Se tu tivesse uma máquina do tempo, né, eu queria saber, e se tu pudesse voltar para o futuro, você voltaria e falaria para essas pessoas o quê? Realiza lucro. Imediatamente, galera. Se tá com lucro, se tá com prejuízo, realiza, sai do mercado, que a pipoca vai estourar em 2022. Quem tem altcoin vai pro ralo. E é isso aí que tem pra dizer. Exatamente, foi exatamente isso que aconteceu. Bom, resumimos tudo já, né?
Pois é, fofas, foi o que eu tentei fazer alertando a galera no contexto lá na fatídica live de 3 de dezembro de 2021. Tu não lembra? Então vou deixar aí para vocês lembrar. Eu tenho a expectativa que muitos investidores profissionais, investidores grandes do mercado tradicional, migrem seus investimentos, tirem do risco, incluindo o próprio Bitcoin, e vão para o mercado de compra da renda fixa americana, praticamente, tesouro direto americano lá, ou dívida pública americana. Porque com elevadas taxas de juros, ou elevação da taxa de juros, esses tipos de investimentos vão ser mais rentáveis para esses investidores. Enquanto que os ativos de maior risco, maior volatilidade, como ações, criptos, tenderão a sofrer bastante, tá? Preferi, então, sair das posições de position trade, porque eu estava com lucro violento nesses últimos meses, eu fiquei multimilionário com várias altcoins, né? E, basicamente, eu quis realizar, porque eu prefiro estar na defensiva e aguardar o mercado ficar realmente com a tendência à estrutura de alta novamente, né? Ou seja, o preço voltar acima da média de 8, fazer pivô de alta acima da média de 8, aquele setup clássico que eu uso para ficar otimista e que eu estava otimista até perder ontem a região do suporte, tá? E agora, então é hora, na minha opinião, é hora de se defender, defender o maior número de patrimônio possível, o maior valor patrimonial possível para possivelmente conseguir captar valores mais interessantes em ativos mais baratos possíveis, né? E aí, logicamente, cara, quando o Bitcoin cai, né? Tudo desaba, tá? Quando o Bitcoin cai, tudo desaba. O Bitcoin cai 16%, Solana cai 19%, Cardano cai 19%. Cardano, inclusive, já estava em tendência de baixo um pouco antes, né? Cara, a Polkadot perdeu 23%, né? E a Avalanche, 20% de baixo. E aí o pessoal pensa, não, mas 20%, agora vai acabar a queda. Meu amigo, quando eu vivi 2018, a gente via os ativos caírem 5% todo dia, né, se desvalorizando 5% todos os dias, voltava a subir, se recuperava 100% em poucos dias, depois voltava a cair mais 50%, mais 50%, dos 50%, dos 50%, dos 50%. E agora, né, evite exposição em altcoins, tá? As altcoins, se a gente entrar em bear market de verdade, as altcoins elas vão derreter muito, muito mesmo, né, em valores inacreditáveis. Às vezes virar pó mesmo, literalmente, 99% de queda em algumas altcoins. Outras altcoins que a gente não sabe, porque não tem como prever, vão conseguir se manter, vão conseguir ter estrutura de alta, vão conseguir ter uma comunidade forte e envolvente que consiga manter os preços, os holders não se desfazerem, e outras vão desabar e vão sumir do mercado e vão ser substituídas por outros ativos lá na frente. Fofas, como não dá pra gente voltar no tempo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos reviver 2022 e discutir um pouco do que aprendemos esse ano. Fevereiro, o que aconteceu? Vocês lembram? Pessoal, lá, criptos, em fevereiro de 2022, criptos, tokens, NFTs, moedas do metaverso, entre outros ativos, eles continuaram subindo e se valorizando temporariamente até o final de fevereiro. Mas logo na entrada de março, o mercado todo de criptomoedas começou a sentir os impactos do cenário econômico global. Conflitos entre a Ucrânia e Rússia. Cross the Rubicon and launch a full-scale invasion is on the hands of the Ukrainians who resist. Oh, I tell you what, I just heard a big bang right here behind. Oh, there's another one. I've got a flak jacket. A China ameaçando invadir Taiwan, toda aquela tralha de acontecimentos negativos. Mas o principal, o fim do estímulo de injeção de dólares na economia real, que persistiu durante 13 anos e que causou o enriquecimento de muitas pessoas. O volume de negociação das redes das diversas criptos começou a cair naquele momento muito forte. Algumas altcoins em poucos dias caíram tipo 90%. Dá uma olhada no Bitcoin, caiu 50%. Ou seja, rapidamente, exatamente como eu tinha alertado naquela live meses antes. Exatamente. Falei muito mal das gamecoins. E Thiagão, tu sabia que um monte de gamecozeiro lá veio atrás de mim encher o saco? Cara, o pessoal peca no principal mandamento das criptomoedas, que é não se apaixone por um projeto. Que quando você se apega num projeto, você vai abraçado com ele até o zero, acreditando que vai ter uma sobrevida, que ele vai voltar. E muitas vezes por trás tem uma equipe que já abandonou e não tá nem aí pra você. Exatamente, eu fui muito criticado em dezembro e janeiro, principalmente por conta que algumas gamecoins continuavam subindo e a galera tava eufórica. Só que depois de um mês, todas aquelas criptos caíram 90%. Em março, então, começou o primeiro grande impacto do cenário macro e decisões do Fed, onde passaram a não mais apenas injetar dólares na economia, causando justamente o início da fase de contração econômica. Ou seja, a saída de dólares circulantes provocou um efeito deflacionário de valorização do dólar por causa da escassez. Uma vez que o Banco Central começa a tirar dólares do mercado de circulação, você tem menos dólares para disputar no mercado. E isso faz com que ele fique valorizado perante outros ativos de risco no curto prazo. E aí, naquele momento, vários investidores de mercado de risco começaram a vender suas ações, criptomoedas, investimentos em geral, causando justamente
uma corrida pelo precioso dólar, que depois da política monetária começou a se tornar o ativo mais desejado do mundo. E geralmente nas recessões é exatamente isso que sempre acontece. Todo mundo, no final das contas, acaba fugindo e correndo para o dólar, derrubando praticamente todos os mercados. E aí, fofas, basicamente esse foi o primeiro evento que deu o tom para o sentimento dos mercados de 2021. Depois disso, cara, só ladeira abaixo. Tendência de baixa que durou mais de ano aí. E aí, até agora nós estamos nessa. E quem duvidou do que a gente alertou em dezembro, hein, Thiagão? O que aconteceu? No mercado cripto, se você não aprende pelo amor, você aprende pela dor, né? Exatamente. O pessoal se fudeu, mas aprendeu. E justamente essa foi a primeira grande lição. Cara, jamais duvide da capacidade de um mercado volátil cair e nem de subir. Mas no nosso caso, em 2022... da queda. Sim, os ativos podem cair 90% dos 90% para mais 90%. O zero é o limite. Acredita em mim, cara. Depois, em abril, né, no mês seguinte, a gente só viu uma continuação de baixa. Mas foi só em 12 de maio de 2022 que nós vimos o colapso da Terra Luna e do seu token dolarizado UST, o segundo grande evento que deu mais força para o mercado urso. E este foi um dos primeiros e mais marcantes acontecimentos que deram mais carga para o inverno cripto. Esse era um dos principais projetos que estava entre os top 10 aí há muitos meses, e eu fui um dos que gostou da ideia e do mecanismo de funcionamento dela na época. Eu justamente achava que o mercado Forex ia para esse caminho. E pelo amor de Deus, cara, não dá uma de engenheiro de obra pronta aqui ou uma de João sem braço, né? Cara, na época eram muitos poucos os pesquisadores de criptomoedas que atacavam a Luna. Sem contar que ainda hoje muitos atacam bitcoins e criptos. Então não é todo mundo que ataca o ativo que vai estar correto. Tem gente que tá falando mal do Bitcoin há 11 anos já. Então não existia consenso de todos os investidores na época, investidores de cripto, sobre os riscos potenciais da Luna quebrar e a UST, o token que representa o dólar da Luna, que foi para zero em apenas 48 horas. Enfim, uma sequência de eventos acabou resultando em um efeito cascata com a emissão descontrolada e limitada de novos tokens Luna. Praticamente um cara muito rico lá despejou a mercado e praticamente liquidou a Luna. Tu chegou a perder dinheiro com a Luna, Thiagão? Não perdi porque antes disso eu já tinha me traumatizado o suficiente para entender que altcoin nenhuma era segura, né? Aquele 3 de dezembro de 2021 ali. De uma sexta para sábado, o Bitcoin caiu 20% e tinha altcoin caindo 50%, 60% em 24 horas. Então ali para mim foi meio que uma luz que acendeu de alerta para entender que é muito arriscado estar exposto em altcoin. Então quando chegou esse negócio da Terra Luna eu já estava fora. Já. Eu também não cheguei a perder, eu tinha Polkadot no ecossistema Terra Luna, mas tirei 3 semanas antes da queda por conta de um alerta que um amigo meu fez. E basicamente ele estava certo no fim das contas e eu acabei protegendo meu patrimônio, né? Porque eu já estava praticamente quase de 100% das altcoins e as poucas altcoins que eu tinha na Luna era a Polkadot, que eu acabei mandando para a corretora e trocando por dólar. Então em junho nós tivemos um respiro breve de alta, uma interrupção do mercado urso, muitos se empolgaram achando que o mercado tinha acabado, mas na verdade foi só alta resultante de balanços positivos do segundo trimestre de diversas empresas. Vou deixar aí na tela para vocês verem o resultado de diversas empresas americanas aí que deram bastante lucro no segundo trimestre e que animou temporariamente os mercados. Então isso aí trouxe um pouco de alívio de alta. E sim, durante uma tendência de baixa, nós temos alguns meses específicos de alta, né? E depois, logo em seguida, em agosto, os olhos se voltaram para a tão aguardada atualização do Ethereum, conhecida como Merge, né? Que ficou prometida para lançar em setembro. Aconteceu o lançamento dela em setembro. Justamente por ser a maior blockchain de contratos inteligentes do mercado, ela praticamente mudou todo o sistema de mineração enquanto o carro estava andando. Ela trocou o motor enquanto o carro andava, né? E tudo ocorreu muito bem, parte do mercado especulou grande valorização futura do Ethereum. O Ethereum se valorizou legal naquele período, saiu de $1.000 aí, $800 acho que foi para $2.000 de novo, rapidamente, ou seja, 100% de alta, né, em um mês. Mas o mercado seguiu caindo por problemas na economia global. E aí aconteceu o Demerge, né? E a partir do Demerge também passou a ser possível fazer stake na rede Ethereum, uma forma aí de obter renda passiva e manter unidades de Ethers bloqueados em um contrato inteligente na blockchain, trazendo um pouquinho de assimetria para o Ethereum por longo prazo. Enfim, o Merge foi polêmico porque parte da comunidade de investidores e criptoentusiastas, eles temeram pela perda da descentralização e, ao mesmo tempo, a perda da descentralização da rede e, ao mesmo tempo, a parte de fornecimento de moedas, sendo retidas, elas poderiam ampliar a capacidade de escassez do ativo, o que torna ele supostamente mais valioso se a demanda pelo esse ativo continuar crescendo ao longo dos anos. Então esse basicamente foi o principal terceiro grande acontecimento do ano. Mas na minha opinião
foi algo positivo. Logo depois disso, aconteceu o mais grave, Tiagão. Lembra do bilionário lá, o maluquinho, o cabeludo? Então, o bilionário, dono da FTX, criador da FTX, daquele outro fundo de investimentos lá, Alameda Research, eu acho, né? Eles quebraram as duas empresas. No auge dos seus 30 anos de idade, fez possivelmente o maior esquema fraudulento do sistema cripto. Assim como aconteceu com a BitConnect lá em 2018, Sam Bankman-Fried passou de dono da segunda maior corretora do mundo, onde tinha vários aí artistas famosos, conseguiu ter a habilidade de quebrar a segunda maior corretora do mundo para o maior piramideiro da história em apenas uma semana, provando mais uma vez para este mercado que não existe empresa tão grande e líquida que não possa quebrar. A crise foi resultado de uma série de responsabilidades com relação à alocação institucional em criptomoedas, usando o próprio token da corretora FTX e usando o saldo do dinheiro de clientes da FTX como uma garantia que na verdade não era válida, não tinha valor real nenhum, né? Então o token FTT ele era um nada. Esse evento ele fez o Bitcoin então cair para $15.600 pela primeira vez no ano por unidade, o menor preço desde 2020. E o Ethereum recuou aí para 1.150. Solana e outras criptos caíram 25% e 30% em 24 horas. E o caso ainda se desenrola na justiça americana e o criador da FTX segue preso. Na minha visão, esse foi o pior evento que aconteceu nesse ano. Fica mais uma vez aí, eu repito esse conhecimento todos os anos, porque eu já passei por isso na pele, de que você jamais pode deixar criptomoedas armazenadas, aquelas voltadas para o longo prazo e não para trade, em corretoras. Não importa quão grandes e relevantes elas são. Se tu decidiu comprar e armazenar, é na carteira com chave privada. Se você virar trader, use apenas um pequeno percentual do seu patrimônio para fazer trade em corretoras. Aprenda de uma vez, cara. Sempre armazene suas criptomoedas na sua carteira própria, na sua chave privada. E aí fica a questão. Não sabe ainda fazer isso? Não sabe como fazer? Olha, Fofo, o mercado cripto é praticamente um oeste selvagem e você precisa se munir de conhecimento para se proteger e manter suas criptos seguras. Por isso eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link e nele você encontra aí a saída para todas as suas dúvidas. Dá uma conferida lá, aproveita para usar também o cupom que eu vou deixar entre parênteses ali ao lado do link, beleza? O quarto evento, pessoal, que movimentou as redes foi a aprovação do marco legal no Brasil. Isso aí, cara, foi muito engraçado, praticamente a piada do ano. Olha essa daqui, Tiagão. Banco Central poderá ser a entidade que vai regular as criptomoedas. O que tu achou disso? Eles querem controlar tudo, né? Regular eles vão conseguir, mas controlar eu acho muito difícil. Os caras conseguirem controlar o que a gente faz com cripto. Exatamente. Então, já sabem onde isso vai parar, né, gente? Bitcoin só se compra, não se vende. E se alguém, no futuro, vir a te encher o saco, querer saber quantos Bitcoins você possui, fala pra ele o seguinte: cara, eu perdi tudo, perdi chave privada. E obviamente deixa eles guardados aí na tua carteira com a sua chave privada. Desse jeito ninguém vai mexer nos teus bitcoins nunca, não tem como. O Bitcoin ele foi criado para esse fim, para simplesmente prover a liberdade da pessoa a ter a dinâmica com seu próprio dinheiro. Fora isso, ainda, eles exigem que todas as corretoras estejam registradas baseadas naquela toda a burocracia convencional que a gente conhece e convive há vários anos no Brasil. Muitos investidores acreditam de forma geral que a regulação do mercado é benéfica para os investidores por trazer mais segurança e amparo legal aos usuários, ao passo que também poderia proporcionar supostamente mais segurança jurídica para as empresas sérias que atuam no setor. É uma meia-verdade, né, pessoal? Eu discordo completamente porque, para mim, isso é só uma máscara por trás do interesse do Estado de manter o controle sobre o dinheiro das pessoas. É muito pior inferir impostos que são na tradução literal, uma imposição, basicamente, para os trabalhadores sobre o seu trabalho e o seu capital. Mas para aqueles que viram o vídeo até aqui, estão andando agora de ombros e duvidando, cara, o mercado cripto, não sei o quê. Cara, o mercado cripto, o meu ovo, ele nasceu com a ideia da descentralização e anonimato e liberdade individual com o seu dinheiro. E ele funciona muito bem até hoje sem você precisar de um Estado comandado por um bando de pessoas que não tem conhecimento básico nenhum de economia. O Estado não deveria nem deve ser teu sócio. Para mim é um absurdo que a gente tem que passar trabalhando 1/4 do ano muitas vezes, ou até metade do ano, dependendo do país que você vive, para colaborar com um sócio completamente inútil e ineficiente, principalmente quando a gente fala de Brasil. Então, fofas, estes foram os principais acontecimentos desse ano. E o que a gente aprendeu com tudo isso? Cara, a gente sempre aprende, né? Ou a gente perde dinheiro ou a gente aprende lições, né?
ou os dois. Bom, conclusões e aprendizados, fofoletes. Jamais deixe criptomoedas em corretoras por maior que a mesma seja. Lembre-se aí do que aconteceu com a FTX. Jamais duvide da capacidade de uma criptomoeda também ter um sistema econômico insustentável, como a Terra Luna. Jamais duvide da capacidade do mercado cair. Aproveite os ciclos econômicos. O fim do mercado contracionista e a volta de um mercado expansionista, ela te proporciona grandes oportunidades de ganho. Se exponha aos poucos, jamais utilizando aí 100% do seu capital de uma vez. Não tente adivinhar a fundo, cara. Deixa que o mercado vai te mostrar. Aí você se pergunta, mas como, Augusto? Como eu farei para descobrir a hora de comprar? Mais uma vez, Fofolete, link na descrição. Depois tu me agradece. Outra coisa, só o Bitcoin é descentralizado de verdade e seguro. Os outros projetos são todos projetos protótipos que precisam se provar no tempo, incluindo o querido Ethereum. Eu gosto muito do Ethereum, hoje é a rede que tem mais volume de negociação do mundo, porém, ela ainda não é um projeto pronto. Diversificação em renda fixa, foco em gerar caixa, acumular dinheiro para comprar ativos de risco em fundo, é obrigatório e deve fazer parte aí de pelo menos, cara, 80% do seu capital. Exposição, ou, no caso, comprar criptos agora, não deve ultrapassar 20% em mercados em baixa. Tu não pode usar mais do que você pode perder. E o principal, o estudo e a experiência, eles são fundamentais para você fazer dinheiro nos mercados voláteis. Principalmente com criptos e em contextos de mercado em baixo, onde a volatilidade ela é violentíssima. Então, fofas, essa série de eventos históricos pode representar uma das maiores oportunidades da década, mas só vai ser possível aproveitá-la se você estiver bem informado sobre o mercado. A falta de experiência, pessoal, pode ser superada com conhecimento básico, que é uma das fases que a gente já passou, né, Tiagão? Caso contrário, como aconteceu comigo e outros investidores do mercado mais volátil do mundo, muitas vezes é preciso aprender com as perdas antes de conseguir ganhar dinheiro. E a realidade é que para muitos de nós que aprendemos pela dor, a gente não teve muita opção de aprender pelo amor, porque na época não tinha muitas opções de conteúdo e conhecimento. Por isso que eu vou te fazer a pergunta, Fofolete. Quer aprender pelo amor? Link na descrição. Usa o cupom. Certo, fofas? Deixo aqui meu profundo desejo de que o teu 2023 seja o melhor ano da sua vida. Conquiste todas as tuas metas e sonhos. Conte comigo para sobreviver nesse mercado selvagem. E coloque aí nos comentários. Aproveite aí para deixar tuas principais dúvidas, que eu acabo lendo todos os comentários, beleza? Deixa o seu like, compartilha com teus amigos e estamos juntos sempre. Até mais.